Fala galera, chegamos à marca de 50 episódios aqui na Malheiros TV. E para nós é uma honra ter a audiência de vocês, ler os comentários, ver quanta gente está torcendo pelo crescimento do canal. Eu prometi para vocês um vídeo especial, mas ainda não deu tempo da gente formatar. Então segura que hoje a gente vai ter mais um giro pelo mundo e dessa vez a gente vai até a Colômbia para falar de uma série de protestos que estão rolando por lá. É hora, Rafa. Gira la vinheta. A Colômbia é um país que mescla momentos de mais ou menos tensão ao longo da sua história recente. O país viveu desde protestos e derrubadas de governo até uma guerra civil contra o narcotráfico. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre a Colômbia no episódio dos hipopótamos de Pablo Escobar. Dá um check out que esse vídeo aqui é muito bom. É muito legal. A verdade é que nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, a Colômbia deu importantes passos. Principalmente na redução da violência, que obviamente não acabou. Mas nós vimos uma redução geral nos índices de homicídio. Até quase um acordo de paz aconteceu. E esse assunto está dentro dessas manifestações de agora. Mas calma aí, não vou passar a carroça na frente dos burros. Então vamos lá. Por que estão rolando essas manifestações? Bom, de uma forma rápida, por causa de uma proposta de reforma tributária, inicialmente. Até aí parece uma coisa simples, né? Uma proposta de reforma tributária? Sim, mas é claro que não é só isso. Os atuais protestos começaram no dia 28 de abril, pela tentativa por parte do governo de fazer uma reforma tributária no país, como eu já falei. Esse conjunto de reformas é muito importante para rever as cobranças de impostos e principalmente para atualizar as novas formas de trabalho que a revolução tecnológica gerou. Mas a proposta apresentada piorava ainda mais a vida do trabalhador. E essa proposta virou o estopim de um movimento de proporções históricas na Colômbia. Entre as novas regras estão alguns aumentos de impostos, boa parte de itens básicos para o consumo da população. Por exemplo, existe um imposto sobre a gasolina chamado IVA. Só esse imposto ficaria 4 vezes mais caro. Ele sairia de 5% para 19%. Outra coisa que mudou foi a faixa de renda de quem precisa pagar imposto de renda. Ao invés de aumentar o valor que permite a isenção, eles diminuíram os valores e agora mais gente vai ter que pagar. Gente que ganha muito pouco e que ainda está tendo que arcar com os preços inflacionados pela pandemia. E esse é o momento que você pergunta, mas por que o governo da Colômbia está fazendo isso? Bom, o motivo principal é a crise econômica que está exigindo mudanças e o governo precisa arrecadar mais para equilibrar as contas. O motivo é até justificável, mas as críticas são muitas, principalmente pela acusação de jogar as contas do governo nas costas da população no meio da maior crise sanitária do século XXI. Imagina um período como esse, de tantas incertezas, negócios fechando e as contas aumentando para a população, não só para a população pobre, mas para a classe média também, que, em geral, apoiou essa proposta neoliberal do presidente Iván Duque. Bom, é óbvio que a população não gostou desses projetos, até porque a Colômbia geralmente aumenta os impostos de forma temporária para resolver momentos de crise e depois volta a patamares mais baixos. Então, essa proposta de uma mudança definitiva incomodou muita gente. O governo de Iván Duque disse que precisa de 2% do PIB em novos impostos para segurar as contas da Covid e evitar maiores crises econômicas. Mas a proposta não foi aceita, nem com essas justificativas, e as pessoas foram para a rua protestar. O principal local dos protestos é a cidade de Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, e onde nós tivemos as maiores concentrações de protestos e de casos de violência policial, que é uma outra pauta dessas manifestações também, mas vou explicar isso lá na frente. A população já vem mostrando insatisfações nos últimos anos, e desde 2019 que protestos têm acontecido em diferentes cidades, e todas as vezes uma reclamação sempre aparece: a violência policial contra os manifestantes. Em 2019, 4 manifestantes foram mortos. Nos protestos de 2020 foram 13 em apenas 2 dias. E nos manifestos atuais, os mortos já são quase 30. E ainda parece que essa conta pode ser bem maior. Existe uma divergência entre os números oficiais e a contagem da população. Segundo ONGs da Colômbia, o número de mortes já se aproxima de 40, enquanto o de prisões ilegais ou arbitrárias
já superaram 930, com mais de 100 pessoas desaparecidas. Se a violência contra os manifestantes é uma estratégia que impediu o crescimento dos protestos em outros momentos, dessa vez parece que não está adiantando. Atos contra a polícia também estão aumentando. Algumas unidades de polícia foram incendiadas, alguns policiais foram feridos e um policial morreu nos confrontos. Prédios públicos foram atacados, ruas foram bloqueadas, alguns lugares estão ficando desabastecidos porque os caminhões não têm como passar. Tudo isso na tentativa de pressionar o governo. Nesse momento, duas coisas estão acontecendo lá. Uma, o governo recuou com a reforma e tentou se aproximar da população. O presidente pediu que a reforma não fosse votada e disse que vai abandonar as medidas e pedir por maior participação de diferentes grupos da sociedade. Uma coisa muito importante para os manifestantes. Mas, como a vida não é uma coisa tão simples, ao mesmo tempo, as pessoas estão aproveitando o movimento em nível nacional, como poucas vezes antes na história, e pressionando por outras questões sociais que também são importantes. Ou seja, parar a reforma não parou os protestos, que agora se viraram contra a violência do governo com os manifestantes. O clima está tão pesado, pessoal, que o presidente afirmou que os manifestantes são terroristas urbanos. O chefe das Forças Armadas disse que são pessoas que fazem parte de grupos narcotraficantes. A polarização política tomou conta do país. Grupos civis estão começando a pegar em armas com o discurso de defender o país dos vândalos. E por fim, as Forças Armadas foram mandadas para as ruas. Como a gente disse, as principais cidades estão registrando protestos e confrontos. Bogotá, Medellín, Barranquilla e Cali, o grande epicentro, que também é a região mais militarizada. Para você ter uma ideia da dimensão do conflito, agora, no dia 3 de maio, foi marcada uma vigília em Cali em homenagem aos manifestantes mortos. Havia crianças e mães, era um ambiente de família, de acordo com o líder social da região, numa entrevista ao Correio Brasiliense. No meio do evento, as forças militares chegaram com armas pesadas e até helicóptero e deixaram 5 mortos. Pouco se falou sobre isso aqui no Brasil. É claro, entre os nossos quase 500 mil mortos, a maior chacina da história do Rio de Janeiro e a morte de um dos maiores ídolos do Brasil, ficou difícil pra gente perceber o que estava rolando fora daqui. Mas o mundo todo está de olho e está acompanhando essa situação. A ONU condenou essas ações do governo colombiano e lideranças mundiais reagiram ao vídeo de um policial executando um manifestante. Em resumo, galera, a Colômbia vive um momento bem difícil. A economia está péssima, a pandemia está no seu pior estágio, a sociedade completamente polarizada, a violência crescendo em todos os lados, e isso tudo apimentado pelo processo político que vai acontecer no ano que vem, que promete criar ainda mais confusão no país. Por aqui, a gente torce para que essa violência termine de uma vez por todas e que nós consigamos aprender alguma coisa com os erros dos nossos vizinhos. Obrigada, esse foi o nosso episódio 50. Fiquem ligados aqui na Malheiro TV, que tem muita coisa chegando por aí, novos formatos, novos vídeos. E até semana que vem, no nosso Giro pelo Mundo.